Muito bem. Então, gostaria aí de, em nome da instituição, da nossa instituição, da Universidade Municipal de São Caetano do Sul, eu peço para o pessoal dar uma interrompida no microfone de vocês, né, nesse momento que eu estou falando, depois vocês abrirem só o Rogério, deixar o Rogério, né, e eu nesse momento, tá? Bom, então, Rogério Borges Pascoal, nome completo dele, professor, atuador aí na área de telecomunicações, foi executivo em empresas como Telefônica, Vivo, Algarnet, grandes empresas ali na área de telecomunicações, exerceu atividades aí na área executiva de vendas técnicas e assim por diante. Formado em administração, tem 2 formações, administração e arquitetura, e também com MBA na área de gestão. Muito bem, então nós iniciaremos aqui o nosso tema hoje aqui seria a maçonaria, a origem, a história, os mitos e as verdades. Um tema muito interessante, ou seja, é um tema que todos nós aí temos interesse em saber, alguns com mais profundidade, outros simplesmente pelo fato do que é, né? Mas tá aí, eu conheço um pouquinho. E então bem-vindo, Rogério. Eu vou então agora passar para você. Você pode fazer o seu compartilhamento aí, o seu pronunciamento inicial, o seu compartilhamento, e vamos começar. Eu vou administrando o tempo aqui. E o pessoal está entrando ainda, normalmente aí em mais uns 10 minutos aí vão entrando mais pessoas, tá bom? Muito obrigado, Rogério, e obrigado a todos aí que 9 horas pontualmente estavam aí, certo? Um abraço, então, podemos seguir, Rogério. Obrigado. Vou compartilhar minha tela aqui com as pessoas. Deixa eu ver aqui. Onde é que está? Deixa eu ver qual que seria aqui. Compartilhar. Vamos ver aqui. E agora? Preciso compartilhar aqui. Qual que é a... Deixa eu ver aqui. Lá no canto inferior direito, Rogério, você tem lá apresentar agora, e quando você clicar apresentar agora, é um PowerPoint, Rogério? Isso. É esse aí, aqui, ó. Opa, entrou? Já tá. Então tá Perfeito. Então, estamos vendo já. Então tá bom. Bom, primeiramente, bom dia, agradeço a todos aí a oportunidade de falar um pouco sobre a ordem, né, a ordem da maçonaria, é uma ordem que oficialmente existe há mais de 300 anos, né, a gente vai tentar entender um pouquinho esse conceito, quais foram os grandes progressos que ela acabou proporcionando para a humanidade, para o mundo, até chegarmos aqui no Brasil. É lógico que estamos falando de mais de 3.000 anos de história, com mais de 300 anos de história registrado, catalogado, para falar em 40, 50 minutos, vai ser um pouco apertado, então eu vou falar do ponto de vista superficial. E aí é lógico, se alguém tiver algum tema ou alguma fase dessa história que queira saber mais no detalhe, no final eu estou à disposição aí para tirar dúvidas das pessoas que mais tiverem interesse. Bem, o tema é a maçonaria, origem, história, mitos e verdades. Meu nome, para quem não me conhece, é Rogério Borges Pascoal, eu sou grau 33 pelo Rito Escocês Antigo e Aceito. A maçonaria está organizada e distribuída entre ritos e graus, né? Então, dentro desses ritos e graus, eu pratico alguns. Especificamente, o mais conhecido, o mais divulgado aqui no Brasil, é o Rito Escocês Antigo e Aceito, que é composto de 33 graus. Então, eu cheguei ao último nível desse rito. Sou membro e fundador da augusta e respeitável loja simbólica Cavaleiros da Águia Negra, 4488, aqui no ABC, que é de uma potência que os irmãos vão ver aqui para frente, que é o Grande Oriente do Brasil, tá bom? Bem, para que a gente possa compreender a maçonaria, eu coloquei aqui uma linha do tempo. Essa linha do tempo, ela está subdividida em 3 períodos, né? O primeiro período, que nós chamamos de maçonaria primitiva ou lendária,
O segundo período, que é a maçonaria operativa, né, a parte do ofício mesmo, da construção. E o terceiro e último período, que é a maçonaria especulativa, a maçonaria moderna, a maçonaria contemporânea, a maçonaria como nós conhecemos hoje. Então, ela é nesse mesmo modelo desde 1717, com a fundação da Grande Loja Unida da Inglaterra, e a maçonaria, desde esse período, ela está organizada basicamente dentro do que nós conhecemos hoje, tá? Nesse período para trás, houve algumas transições, alguns períodos de transição entre essas épocas e esses conceitos. Então, eu vou tentar explicar desde 1015 a.C. até mais ou menos 1822, com a chegada da maçonaria no Brasil, tá bom? Então, aí, depois, no final, se tiverem dúvidas, as pessoas me perguntam. A história da maçonaria relata a evolução das guildas de construtores em pedra, que se estruturam de modo discreto e em caráter universal, cujos membros cultivam o aclassismo, o humanismo, os princípios da liberdade, democracia, igualdade, fraternidade e aperfeiçoamento intelectual, constituindo-se em uma associação iniciática e filosófica. Tá? Isso é um conceito meio que básico. A origem se perde na Idade Média, se considerarmos as suas origens operativas, ou seja, associação de construtores em pedras, que tinha como ofício a arte de construir castelos, muralhas, pontes, igrejas, abadias, enfim. Na época medieval, a gente vai ver até com um pouco mais de detalhe, a maçonaria foi muito importante nesse conceito, e ela teve um papel, do ponto de vista arquitetônico, com uma revolução da arquitetura greco-românica para o gótico, que foi uma grande revolução para a arquitetura da época. Mas é dentro da lenda da construção do templo do rei Salomão que ela ganha propósito, né, que ela ganha corpo. Então, assim, só para a gente ter uma ideia, existe no mundo hoje aproximadamente 6 milhões de maçons, espalhados pelos 5 continentes. Desses, 3.200, ou seja, 58% estão nos Estados Unidos. 1,2, que representa 22%, está no Reino Unido. E 1,1, que representa 20%, está em todo o resto do mundo. No Brasil, somos aproximadamente 211 mil maçons regulares, sendo aí basicamente 2,7% da população, com 4.700 lojas espalhadas no Brasil inteiro. Né? Então, a maçonaria ela está organizada dessa forma que eu expliquei. Então, nós temos uma grande organização no país, né? Que no caso aqui no Brasil nós temos oficialmente 3, mas temos mais de 150 não oficiais. Aqui eu só estou falando dos números oficiais, tá? Que estão distribuídas depois em lojas, e essas lojas com seus membros, tá bom? A gente vai falar um pouco desse período da maçonaria primitiva, tá? Maçonaria primitiva é um período que abrange todo o conhecimento herdado do passado, mais remoto da humanidade, até o advento da maçonaria operativa. Como eu disse, nós vamos ter aí uma transição. Há quem busque as primeiras civilizações à origem iniciática, outros buscam no ocultismo, na magia, nas crendices primitivas a origem do sistema filosófico e doutrinário da maçonaria. Porém, nós sabemos que não é bem por aí. Então, para que fique claro, né, a gente entender o que é esse período primitivo aí, que eu falei que é um período lendário, primitivo ou lendário, né? Lendário porque ele está baseado em lendas, e nós não temos nenhum registro histórico para traduzir isso como história da maçonaria. Então, como naquela época é uma época remota, nós estamos falando aí de 1352 a 1338 antes de Cristo, não temos muitos documentos
que comprovem tudo isso, porém, nós temos um documento que é o livro da lei, né? O livro da lei sagrada. Então, compreendemos que a gente compreende que tudo isso, toda essa maçonaria primitiva, ela aconteceu lá no período de Moisés, né? Então, para quem não sabe um pouco da história, Moisés, ou Moshe em hebraico, que vem da tradução de nascido das águas, ele foi o escolhido para libertar um povo do jugo do faraó, né? Então, esse povo acabou, através de Moisés, sendo libertado. Esse povo acabou migrando, né, para Canaã, e nesse período de migração ele ficou 40 anos no deserto, peregrinando pelo deserto. Então, nesse período, Moshe, no caso Moisés, recebe da divindade, no caso de Deus, as tábuas da lei, né? Então, tem lá um evento, uma passagem, que ele recebe os 10 mandamentos, as 2 tábuas em pedras, escritas com a lei mosaica, a lei de Moisés, né? E para que essa lei, né, fosse guardada, Moisés recebeu aí da divindade, ele acabou recebendo orientações de como construir uma arca, que é chamada da Arca da Aliança, para que essas tábuas fossem guardadas. E, por consequência disso, foi criado o tabernáculo, ou em hebraico é chamado de Mishkan, né? Então, esse tabernáculo era a casa, a moradia onde se guardava a Arca da Aliança, e automaticamente dentro da Arca da Aliança as tábuas da lei. Então, a gente precisa entender esse processo para poder entender da onde vem a maçonaria, de onde vem e por que tudo isso surgiu. Bom, aí depois nós vamos chegar num período da história onde nós tivemos o rei Davi, né, que foi o primeiro rei do povo hebreu, ou israelita, ou até judeu, né? É o mesmo povo, porém tem 3 nomenclaturas, e em cada período da história ele é denominado de uma forma. Então ele começa lá com os filhos de Noé como os hebreus, a partir de Jacó ele se transforma nos israelitas, e depois, com a divisão das 12 tribos, as 12 tribos de Israel, se torna judeus, que vem da tribo de Judá, tá bom? Então, para a gente poder entender como tudo isso começou, eu precisaria fazer essa introdução para vocês entenderem. Então, esse rei Davi, ele foi imbuído de construir um templo sagrado para que guardasse a Arca da Aliança, que nada mais era do que um recipiente que guardava as tábuas da lei. Então, toda a história da maçonaria, ela começa nesse período lendário com a construção do Templo de Salomão, tá? Não é o Templo de Salomão aqui do Brás, nós estamos falando do Templo de Salomão original, em Jerusalém, né? E para a gente entender esse contexto de Moisés, dentro de toda essa história, tanto maçônica como a história da humanidade, ele é um personagem que ele é reconhecido pelas 3 maiores religiões do mundo. Então, ele é reverenciado pelo cristianismo, ele é reverenciado pelo judaísmo e ele é reverenciado pelo islamismo. Então, para a gente entender o poder e a magnitude dos seus acontecimentos. Então, conta a história que o filho de Davi, por volta de 1015 a.C., começou a construção do templo sagrado, né? O templo que iria guardar a Arca da Aliança. Então, tudo tecnicamente começa nesse período, né? Com a construção do templo. O templo foi construído e as pessoas, né? Os artesãos, no caso, aí, os profissionais da área da construção que foram escolhidos para essa magnífica obra, que aconteceu por volta de 1000 anos antes de Cristo, todos eles se autodenominavam como maçons, né, construtores em pedra, tá? Então, para a gente entender um pouquinho mais, até para que eu vá adiante, esse templo, por volta de 586 a.C., foi destruído pelos babilônicos, né?
Então, os babilônicos, através de Nabucodonosor, destruiu o templo sagrado, que foi a destruição do primeiro templo, tá? Depois, a gente sabe que esse templo foi reconstruído por Zorobabel, e, por fim, ele foi destruído no ano 70 depois de Cristo por um comandante romano, Tito, a mando do rei Herodes. Então, para a gente entender, tudo começa com a construção do templo sagrado, que começou há 1000 anos antes de Cristo, e depois ele teve duas rupturas. Uma primeira destruição pelo povo babilônico, que acabou levando cativo o povo judeu, e depois teve, no 70 depois de Cristo, a destruição do templo pelos romanos, que acabaram levando também cativos o povo, os judeus, né, como escravos, como reféns de todo esse processo. E por que eu precisava fazer essa introdução? Por quê? Porque esse período é o período lendário, é o período que a gente não tem história, mas é daí que sai toda a nossa fundamentação, tanto litúrgica quanto filosófica, tá? Então, é desse período histórico que toda a maçonaria é organizada e fundamentada. A gente vai ter influência um pouco mais à frente, eu vou explicar qual é a influência que nós vamos ter, mas o conceito primordial, o conceito do construtor com pedra, ele sai desse período que nós chamamos de maçonaria primitiva, tá? Então, e é muito importante entender a destruição do templo, principalmente por esses dois povos, os babilônicos e os romanos, até porque vai fazer todo sentido quando nós entrarmos no período operativo mesmo, tá bom? A origem mais aceita, segundo a maioria dos historiadores, é que a maçonaria moderna descende dos antigos construtores de igrejas e catedrais, corporações formadas sob a influência da igreja na Idade Média. Há aqueles que ensinam que ela teve início na Mesopotâmia, outros fundem os movimentos religiosos dos egípcios e dos caldeus como sendo o trabalho maçônico. Há escritores que afirmam ser o Templo de Salomão o berço da maçonaria, que é exatamente essa lenda que eu contei para vocês, que sai lá desde Moisés, né, só para vocês entenderem novamente, sai lá de Moisés, que liberta um povo de uma escravidão no Egito, vai a caminho da terra de Canaã, que é a terra prometida. Nesse período, eles recebem uma lei moral, que é chamada de lei mosaica, a lei de Moisés, que são os 10 mandamentos, e através disso existe a necessidade de guardar esse elemento, né, esse símbolo, que é a manifestação da própria divindade. Para isso, eles constroem um tabernáculo, que na verdade é um templo móvel, que acompanha o povo nesse período de 40 anos que ele acaba peregrinando pelo deserto, e mais à frente, com realmente já o Estado, né, já realmente o povo, os judeus na sua terra, o rei Davi é incumbido de construir o templo físico. Então, aborta-se o tabernáculo não tem mais a sua serventia e entra com a construção do templo. Quem é legado a construir o templo é Salomão, por isso que, tecnicamente, o templo é chamado de Templo de Salomão, tá bom? Então, isso é só para a gente entender esse conceito lendário, que está na Bíblia, tem alguns registros, porém não existe nada oficial, nada catalogado, tá bom? O que existe de verdade é que a maçonaria adota princípios e conteúdos filosóficos milenares, que foram adotados por instituições como as guildas, no caso, as corporações de ofício. Então, no período da Idade Média, a gente vai ver essas corporações de ofício na Inglaterra, as corporações de ofício na França, as corporações de ofício na Alemanha. Então, a gente entende que
quando o Roma acabou destruindo o templo sagrado e fez o povo cativo, Roma tinha duas grandes forças, né? A maior força de Roma era o poderio militar. Então, ser um centurião, ser um militar no período romano, era de muito glamour. E o segundo ponto mais importante, logo após você ser um soldado, era você ser um construtor. Então, acredita-se, isso são hipóteses, que esse povo que conviveu, que era o povo que construiu o templo sagrado, ao ser feito cativo, né, pelos romanos, foram incorporados às guildas de construtores romanos. Por quê? Porque os romanos, da mesma forma que eles destruíam, eles quase dominaram o mundo, eles também tinham uma corporação, um grupo de pessoas que reconstruía a cidade. Então, do mesmo jeito que eles entravam e destruíam tudo, eles automaticamente também reconstruíam. Então, o Império Romano acabou dominando quase todo o globo, né, o globo conhecido daquele período, e automaticamente essas corporações, essa tradição de construir com pedras, influenciou essas corporações francesas, inglesas e alemãs, tá? A maçonaria operativa, após o declínio do Império Romano, no caso, os nobres romanos afastaram-se das antigas cidades e levaram consigo camponeses para proteção mútua, para se proteger dos bárbaros, dando início ao sistema de produção baseada na contratação servil de nobre e de povo. E aí começa um período que é chamado na história como feudalismo, né? Então a gente vai entender que é aí, nesse ponto, onde a maçonaria ela começa a se organizar, não mais como primitiva ou lendária, mas do ponto de vista como operativo, tá? Não é o auge, não é o ápice ainda da maçonaria, é a maçonaria embrionária, é quando ela começa a se organizar, porém, já não estamos mais no período lendário. Esse período, que é chamado período operativo, nós já temos documentos, né? Nós já temos alguns relatos, alguns documentos históricos que provam a participação da maçonaria do ponto de vista histórico, tá? Ao se fixar em novas terras, os nobres necessitavam de castelos para suas habitações e fortificações para proteger o feudo. Como a arte da construção não era nobre, deveria advir do povo. E como as atividades agropecuária e de construção não guardavam nenhuma relação, uma nova classe surgiu, os construtores, herdeiros das técnicas romanas e gregas de construção civil, a arte de construir com pedras. Então, é exatamente aí nesse momento, através dessa influência romana, que começa a surgir essas guildas, né, como nós vimos lá em Inglaterra, França e tudo mais, pequenos grupos de artesãos que começam a desenvolver. Então, você tem corporações de pedreiros, corporações de ferreiros, corporações de vidraceiros, corporações, enfim, de uma série de castas, né, de uma série de organizações que começam a se agrupar e se estruturar para o que nós vamos conhecer ainda como o auge da maçonaria operativa. Outras companhias se formam, né, como os artesãos, os ferreiros, os marceneiros, os tecelões, enfim. Toda a necessidade do feudo era lá produzida. Então, tudo que eles precisavam, eles acabavam se organizando, se agrupando, e aí existe um relato histórico que diz que foi o primeiro sindicato construído na história foram os maçons. Então, do ponto de vista de organização, a se agruparem e formar algo que tinham naquele período leis próprias, tudo voltado ao ofício. Então, seria mais parecido com o que nós temos hoje, esse aspecto de sindical, né? Então, essa associação que se organiza em prol de uma categoria. Então,
lá atrás, né, os maçons já se organizavam e já defendiam seus interesses através de um grupo, né, que se auto-intitulava como guildas de construtores ou guildas de ofício, tá? A maçonaria das guildas limitavam-se, no entanto, às fronteiras do feudo. Já as guildas dos pedreiros necessitavam mover-se para a construção das estradas e das novas fortificações dos templários. Aí a gente já está falando aqui no começo da formação dos templários. Os demais membros do povo não tinham o direito de ir e vir, direito este que hoje temos e nos é tão cabal. Os segredos da construção eram guardados com muito zelo. O que acontece nesse período? A palavra Freemason, na verdade, que dá origem a todo o processo da maçonaria, ela vem de pedreiros livres. Então, eles eram livres porque, nesse período, eles eram os únicos que não nasciam dentro da realeza ou do clero que tinham o direito de ir e vir. Então, nós sabemos, nesse período feudal, aí, né, nesse período da Idade Média, que o povo era propriedade ou do clero ou do rei. Então, eles normalmente morriam, nasciam e morriam sem poder ter esse direito de ir e vir. Eles eram propriedade, como gado, terra e qualquer outras coisas. E os pedreiros não. Eles tinham essa liberdade de ir e vir, justamente porque eles eram uma mão de obra especializada, específica, e tinha aí uma certa demanda em todo esse conceito. Os segredos da construção eram guardados, né, com muito zelo, visto que se caísse em domínio público, as regalias concedidas à categoria cessariam, que era esse direito de ir e vir. Também não havia interesse em popularizar a profissão de pedreiro, uma vez que o sistema feudal exigia a atividade agropecuária dos vassalos, no caso dos menos afortunados. A Igreja Católica Apostólica Romana encontra nesse sistema um ambiente ideal para seu progresso. Torna-se uma importante, talvez a maior, proprietária feudal, por meio da proliferação dos monastérios, que reproduzem a sua estrutura. No interior dos feudos, a igreja detém o poder político, econômico, cultural e científico da época. Então, quem mais começou a crescer nesse período foram as igrejas, né? Então, as igrejas começaram a crescer, nós tivemos aí o período da Inquisição, uma série de coisas, e eles precisavam crescer. E quem contribuiu para esse crescimento foram as corporações. Então, as guildas de construtores, de pedreiros, começaram a prestar esse serviço para as igrejas e se aproximaram do alto clero. Então, convivendo. Nós sabemos na história que tiveram algumas catedrais que demoraram 200, 300, até 400 anos para ficarem prontas. Então, o convívio entre esses profissionais na arte de construir com os seus contratantes, no caso, a igreja ou os reis, eram um contato muito próximo, né? E uma troca de experiência e de influência muito importante. Só para que vocês saibam, é apenas um processo aí, uma informação cultural. Os reis e os sacerdotes, no caso da igreja, eles recebiam uma instrução que era uma instrução poderosa para aquele período, onde a grande maioria não sabia nem ler nem escrever. Então, eles recebiam uma tradição cultural que era chamada das 7 leis, um período que era chamada das 7 leis, que eles eram, que era atribuída aos reis e ao clero. Porém, com uma exceção, os reis ainda tinham a arte da guerra, eles ainda tinham orientações militares. E os pedreiros, eles recebiam essas artes, que eram chamadas das 7 artes liberais. Então, era um conhecimento que era digno de um rei ou de um sacerdote. Então,
o pedreiro, apesar de ser hoje no mundo uma categoria inferiorizada, naquele período medieval, ele era uma categoria que tinha um conhecimento riquíssimo, que se equiparava ao conhecimento de um rei ou ao conhecimento de um sacerdote, né? Então, ele tinha, é lógico, dadas suas devidas proporções, mas ele tinha noções de lógica, de matemática, de retórica, de astronomia. Então, ele tinha conhecimentos que, para aquele tempo, era algo libertador, né? Conhecimento é poder. Então, eles tinham uma formação, né, desde que entravam nas guildas, como aprendizes, para iniciar esse processo de se tornar um mestre construtor, eles recebiam esses ensinamentos. E esses ensinamentos, para aquela época, era algo muito poderoso. A maçonaria especulativa corresponde à terceira fase, que utiliza os modelos de organização dos maçons operativos, juntamente com integrantes fundamentais como o pensamento iluminista. É aqui, né, a gente já está falando aí, que começa essa transição. Primeiro nós falamos da maçonaria lendária, que vem de todo aquele processo da construção do templo de Salomão, a destruição do templo, o povo que é feito cativo, principalmente na última destruição, que é 70 depois de Cristo, pelo povo romano, o crescimento do Império Romano em todo o mundo conhecido daquela época, a proliferação desses construtores ou dessas guildas romanas dentro do contexto inglês, francês, alemão e de toda a Europa, basicamente daquele período, e aí a gente faz a transição do lendário para o operativo, e aí vem toda essa construção, esse crescimento do ponto de vista do operativo, esse crescimento da Igreja Católica, a construção de abadias e de uma série de coisas. Então, a gente vem um crescimento em larga escala da maçonaria do ponto de vista operativo. A grande revolução vem nesse período. Esse período é chamado na história como o período das trevas, né, o período da escuridão, do obscurantismo, e aí surge, no período que nós chamamos agora de especulativo, que começa ali por volta de 1500, alguma coisa assim, 1558, né, a influência de personalidades que não são nascidas no seio ou na arte de construir com pedras, que começam a adentrar a essa maçonaria, mas com uma visão iluminista, onde surge lá na Europa um movimento chamado movimento iluminista, que era o momento das luzes, né? Levar luz. A luz, ela é reconhecida como a própria divindade. Então, a grande revolução que os maçons deixaram para a arquitetura dessa época é a transformação de um modelo de construção greco-romana para um modelo de construção gótico, que é um modelo iluminista. Então, o que eles pensavam? Só para a gente entender esse contexto. Era representado que a luz, ou seja, o sol, a gente vai ver que muitas culturas, como os egípcios e tudo mais, atribuíam divindade ao sol, né? O deus Ra e uma série de outras coisas. Então, a luz sempre foi a representação da própria divindade, do próprio Deus. Então, os construtores daquela época, os maçons daquela época, a limitação na arquitetura greco-românica, por uma questão estrutural, ela impossibilitava a abertura de grandes vãos. Então, as construções, até antes desse período, ela era escura. Ela era muito escura. Então, se você pegar a arquitetura greco-românica, você vai ver que os castelos, as abadias, tudo era muito escuro, porque eles tinham um problema estrutural. Então, para que a gente entenda, o arco, né, para fazer uma janela ou para fazer uma porta, era o arco romano, um arco de 180 graus. Esse arco romano, ele tinha algumas limitações estruturais, porque eu não podia fazer grandes vãos, porque, como nós sabemos, não existia o concreto nem a estrutura metálica como nós temos hoje. O que acontecia? Ele
aquele vão, ele selaria, ele colocaria toda a construção em risco. Então, a entrada de luz através de janelas e portas, naquele momento, eram vãos pequenos, porque eles não podiam comprometer a estrutura da construção. E aí vem a grande sacada dos maçons na época, que vem um desses pontos é o arco ogival. Então, vocês vão perceber que nas catedrais góticas, pelo menos na Inglaterra, ou quando vocês encontrarem, é fácil identificar qual é uma construção do período greco-românico e qual é uma construção do período gótico. Por quê? Porque os vãos são elípticos, então as portas elas não têm mais um raio de 180 graus, ela é uma elipse, né? É como um versica-ponto. Então, o que acaba acontecendo com isso? Eles conseguem elevar e ampliar as aberturas. Então, as catedrais construídas naquela época, elas tinham forte influência de luz dentro da nave das catedrais. Então, essa iluminação, ela representava a presença divina dentro das igrejas. E tudo isso só foi possível por essa revolução na arte de construir dos maçons daquele período que foi chamado o período das trevas. Então, esses grandes pensadores, que não eram mais construtores, acabaram entrando aí nesse período especulativo, né? O primeiro registro que nós temos de não maçons fazendo parte das guildas ou das corporações está registrado num documento no Museu do Cairo, que é chamada Carta de Bolonha, que é datada de 1248. Então, em 1248, nós já temos registros, né, já temos documentos que provam que, além dos construtores em pedra, existiam personalidades que não trabalhavam no ofício, mas já integravam essas guildas, tá? Então, é aí, né, por volta de 1248, 1250, que começa essa influência especulativa, né? Especulativa por quê? Porque já não era, apesar de ter essa ligação com a construção, já tinham personalidades dentro das guildas que não construíam. Então, já começou aí um processo híbrido de mudança entre o operativo para o especulativo, tá bom? Aí é muito importante a gente entender um outro ponto, que é a história de 1666. Né? Muita gente atribui o 666, o número da besta, a esse período que aconteceu em Londres, na Europa. Em 1666, Londres foi acometida por um grande incêndio. Diz a história que por 3 dias e 3 noites, Londres queimou, né? Então, naquela época, a construção era muito difícil em pedra, né? Apesar de termos aí os construtores, os pedreiros que construíam, os maçons que construíam em pedra, mas a grande maioria, né, a grande maioria da humanidade não tinha acesso a construir com pedra. Então, a maioria das construções, principalmente as mais baratas, as classes mais humildes, eram feitas de madeira. Então, isso era um ambiente muito propício a incêndios. Então, em 1666, nós tivemos o grande incêndio de Londres, né, que foi do dia 2 de setembro de 1666 ao dia 5 de setembro de 1666. Só para que vocês tenham uma ideia do que aconteceu em Londres, né, 13.200 casas foram queimadas, 87 igrejas foram destruídas, 44 prédios públicos foram destruídos e mais de 100.000 pessoas ficaram sem moradia. Então, é nesse período que Londres se encontra, que acaba tendo que reconstruir uma cidade. E aí, imagina, Londres, que era o coração da Europa naquela época, ela foi basicamente dizimada do ponto de vista de infraestrutura, e ela precisava se reerguer. Então, todas as guildas que perambulavam por aquela região acabaram todas migrando para Londres. Por quê? Porque existia lá uma grande oportunidade de trabalho, porque tinha que reconstruir uma cidade. Como eu disse aqui, era muita coisa
que tinha que ser construída. Existia guildas em Londres, ou seja, corporações de ofícios naquela região? Sim, existiam, mas eram poucas, que não tinham mão de obra suficiente para reconstruir uma cidade, e ainda mais em tempo recorde, porque, como nós vimos, tinha mais de 100 mil pessoas sem casa para morar. Então, o que acabou acontecendo? Um grande número de corporações acabou indo para Londres, e as corporações que existiam em Londres resolveram 4 delas se reunir, se juntar e organizar, né? Criar a primeira grande corporação que iria orientar e normatizar todas aquelas outras pequenas guildas que acabaram indo para lá. Então, é onde acaba surgindo a primeira grande loja de Londres, que é a loja mãe da maçonaria no mundo. Ela foi fundada em 1717, com a junção de 4 lojas pequenas, que se juntaram para formar uma grande loja, que o objetivo inicial dela era comandar, orientar, coordenar todo o trabalho de construção em toda Londres. Então, essa data de 1666, ela foi embrionária, ela foi o estupim para realmente a revolução e o grande crescimento da maçonaria como nós conhecemos hoje, tá? Com o passar do tempo, as construções tornaram-se mais raras, o feudalismo declinou, dando lugar ao mercantilismo, com consequência, o enfraquecimento da Igreja Romana, separada da tragédia da peste negra. Então, também nós tivemos aí um período de muita doença, né, naquele período da Idade Média, através de uma peste, que foi chamada de a peste negra naquela região, e aí a gente vem aí essa questão do iluminismo, aí nós já estamos aí no século XVIII, já passamos por 1660 e 66, até chegarmos àquele ponto de 1717, onde toda a maçonaria se organiza e resolve criar essa estrutura que nós conhecemos hoje. A Inglaterra surge como berço da maçonaria especulativa regular, durante a reconstrução da cidade após um incêndio de grandes proporções em sua capital de Londres, que acontece em setembro de 1666, que contou com muitos pedreiros para reconstruir a cidade nos moldes medievais. Para se manter, foram aceitas outras classes de artífices, no caso, como eu disse para vocês, outras corporações também foram se achegando, não só essa questão aí de pedreiros, né? Há um registro histórico, né, só para que vocês saibam, que as guildas de pedreiros e de carpinteiros, elas eram juntas, né? Até um período, né? Um período de 1200, 1300, essas duas categorias, elas estavam juntas, porque a construção com pedra e a construção com madeira fazia parte de todo esse processo. E aí houve uma ruptura entre essas duas corporações, de pedreiros e de marceneiros, e aí nós temos o que nós conhecemos hoje como a franco-maçonaria, né, através dos pedreiros, e a carbonária, através dos carpinteiros. Então, nós temos ainda na Europa, hoje, em Portugal, a carbonária, ela ainda existe, né, não tão forte quanto a maçonaria, mas ela existe. Então, ela é uma desassociação em um determinado período da história entre os construtores de pedra com os construtores de madeira, que eles eram da mesma guilda, né? Houve uma ruptura, esse desmembramento é onde dá origem aos pedreiros e aos carpinteiros, tá bom? Bom, as associações sobrevivem ao tempo, os segredos das construções não eram mais guardados a 7 chaves, né, como nós sabemos hoje. Toda a maçonaria ela não é mais secreta, ela é apenas discreta. Todas as lojas, todos os templos, eles têm CNPJ, eles são compostos, têm endereço fixo, então a organização
ela passa desse momento secreto para um momento discreto. Então, hoje, a maçonaria, a qual nós conhecemos hoje, ela não é mais secreta, ela simplesmente é discreta. Tá? Todavia, os métodos de associação eram interessantes, os métodos de reconhecimento, né? Então, é bom fazer um parênteses aqui, por exemplo, quando essas corporações começaram a chegar na Europa, principalmente lá em 1666, para a construção de Londres, como é que eles sabiam se aquele profissional era o que ele dizia ser, né? Hoje, na maioria das vezes, a gente pede um currículo, a gente pede o diploma do profissional. Então, quando a empresa vai fazer uma contratação, ela fala, olha, me manda o seu diploma, o RH pede lá os documentos, e uma série de documentos que comprovem que você é ou você é aquilo que você diz ser, né? E naquela época não existia esse tipo de documento. Então, os documentos que comprovavam que ele era um artesão, um profissional naquela área, eram sinais, toques e palavras. Então, eram métodos de reconhecimento, métodos discretos que só os portadores daqueles métodos sabiam e tinham. Então, eles se apresentavam e eles davam provas da sua categoria através desse método. Então, apesar do segredo já não ser mais importante nesse período especulativo, a tradição manteve esses segredos, esses métodos de reconhecimento para a maçonaria que nós temos hoje. Então, hoje nós mantemos ainda esse processo. Ele é mais simbólico do que operativo, então, na verdade, ninguém dá provas do que sabe construir, mas ele dá provas do seu conhecimento dentro da própria ordem. Como eu disse lá no começo, a ordem está dividida entre ritos e graus, e para cada rito e para cada grau você tem um sinal, um toque, uma palavra que te habilita, que te qualifica para esse estágio, como era no período operativo. Então, esse costume, apesar de, naquela época, ter uma conotação de propriedade profissional, hoje ela tem de propriedade simbólica. Ela não temos mais construtores de nada, né? Então, é mais simplesmente simbólico. E aí, a gente chega basicamente em 1822, aqui no Brasil. As ideias liberais que entravam em terras brasileiras, junto com os viajantes estrangeiros e por meio de livros e de outras publicações, incentivavam o sentido de revolta entre a elite de Pernambuco, que participava ativamente, desde o fim do século XVIII, de sociedades secretas. Tá? Então, em 1796, o naturista Manuel Arruda Câmara fundou a Sociedade Secreta, aqui no Brasil, na verdade em Itambé, a primeira loja maçônica do Brasil, que difundiu ideias liberais contra a repressão colonial. Essa loja que ele montou era uma loja ligada a Lisboa, ligada a Portugal. Tá? E depois a gente vai ver que houve outras. Tá? O Grande Oriente do Brasil, esse já em 1822, esse é ligado diretamente à França. Tá? Então, nós tivemos aqui no Brasil duas fortes influências. A primeira, que chegou junto com um grupo de portugueses, essa maçonaria veio de Portugal, mas a maçonaria que realmente emplacou e acabou ficando no Brasil foi a que veio da França. Tá? Então, só para os irmãos, só para as pessoas entenderem como é que isso se deu, como a gente viu, tudo isso começou lá em Londres. Londres acaba se organizando, criando uma grande potência. Uma família real de Londres acaba indo se refugiar na França, por causa de uma crise interna na Inglaterra. E essa família, a família Stuart, ela começa a propagar a maçonaria na França. E aí a maçonaria, que era muito forte na Inglaterra, começa a ter sua influência francesa,
nós temos as ilhas, as ilhas do Haiti, hoje eram territórios franceses, e uma parte dos Estados Unidos, como Nova Orleans, também era solo francês, apesar de ser território americano, era solo francês, era colônia da França. A maçonaria que veio da Inglaterra contamina a França, acaba contaminando outras partes do planeta e acaba chegando aqui também no Brasil. Então, só para entender por que a maçonaria do Brasil veio da França, porque na Inglaterra nós tivemos um momento de atribuições civis, né, onde a corte, né, acabou se exilando na França, e quando estava exilada na França, continuou fazendo maçonaria e acabou influenciando outras partes do continente. Então, a maçonaria também chega aqui no Brasil, além dos portugueses, chega pela França, onde é fundado o Grande Oriente do Brasil. Então, o Grande Oriente do Brasil fez a independência do Brasil, o maior acontecimento da nação. Numa data posterior, o segundo grande acontecimento do Brasil foi a proclamação da República, que foi realizada pelo grão-mestre do Grande Oriente do Brasil, o Marechal Deodoro da Fonseca. Tá? Antes da proclamação da República, é justo destacar a grandiosa missão de Duque de Caxias, né, que é para manter a unidade do Império, né, e o Duque de Caxias foi o soberano grande comendador, né, no caso dos graus superiores. Então, soberano grande comendador, nós estamos falando do grau 4 ao 33, e também foi grão-mestre honorífico do Grande Oriente do Brasil, que estamos falando do grau 1 ao 3, tá? Vamos lá. Aliás, o papel do Grande Oriente do Brasil na formação política do nosso país foi de grande importância. Desse papel fala o grande pesquisador Adelino de Figueiredo no seu livro Nos Bastidores do Mistério. O Grande Oriente do Brasil foi, durante mais de um século, um manancial inesgotável, onde o Império e a República recrutavam alguns dos mais incernes estadistas. Então, era dessa elite dessa elite no Brasil, que era composta de maçons. Só para vocês entenderem, nessa época, a cada 10 pessoas do alto convívio, né, da elite no Brasil, 8 eram maçons. Então, você vê a importância que a maçonaria teve nos bastidores do Brasil. Então, a cada 10 personalidades, 8 eram maçons. Através de nomes de alto espírito político, como aí a gente vai ver, a maçonaria também acabou influenciando o jornalismo, as Forças Armadas. No Exército, mais especificamente, nós tivemos aí no Grande Oriente do Brasil, por volta do século XIX, uma influência importante. Muita gente não sabe disso, mas as bibliotecas que nós temos hoje, ou tivemos no Brasil, ela foi idealizada e foi construída pelas lojas maçônicas, né? As bibliotecas nunca foram do Estado, nunca foram do governo. Quem começou esse processo das bibliotecas foram os maçons, foram as lojas maçônicas que abriam bibliotecas com o intuito de levar conhecimento para a população. Então, naquela época não existia internet, não existia acesso à informação como nós conhecemos hoje, uma informação difusa, e então você precisava de livros, e era muito caro, algo muito complexo. Então, quem deu origem a uma série de movimentos no Brasil, mas eu vou destacar um deles aqui, que é essa questão da organização das bibliotecas. Elas eram administradas e foram todas fundadas pelos maçons, tá? Também houve a participação da maçonaria aí na parte da escravatura, né? Então, da libertação dos escravos, né? Então, com a lei de Eusébio de Queiroz e a lei de Visconde do Rio Branco, né? Então, quem foi? Eusébio de Queiroz foi um maçom graduado, membro do Supremo Conselho do grau 33, e o Visconde do Rio Branco, como chefe de gabinete ministerial, foi grão-mestre do Grande Oriente do Brasil. O trabalho maçônico só parou com a abolição da escravatura em 13 de maio de 1888. Tá? Aí depois nós tivemos as ideias republicanas, aí
Marechal Deodoro eu já falei que foi maçom, né? E algumas personalidades aí nós temos também. Marechal Floriano Peixoto, Manuel Ferraz de Campos Sales, Marechal Hermes da Fonseca, Nilo Peçanha, Venceslau Braz, Washington Luiz Pereira de Souza. Foram todos personalidades dentro da composição do Brasil que fizeram parte da maçonaria ou da grande maçonaria no Brasil. Então, assim, com isso, eu acabo concluindo e abrindo para perguntas. Eu acabei até me estendendo um pouco mais do que o necessário, mas a ideia é exatamente, eu dei uma acelerada aí na parte do Brasil, porque o pessoal até conhece um pouco da história do Brasil, era mais só para a gente fazer essa ligação da maçonaria com esse aspecto cultural e libertário aí da maçonaria no Brasil. E aí, agora eu fico à disposição, se vocês tiverem dúvidas ou alguma coisa que eu saiba, eu posso ajudá-los a esclarecer. E eu vou tomar uma água que eu estou seco. Muito bom. Olha, uma aula de história atrelada a um assunto importante. Olha, fiquei muito contente aí. Parabéns, viu, Rogério? Parabéns mesmo. Obrigado. Mais uma vez aí, o pessoal que está nos vendo, agradecendo a todos a participação. E vamos aí abrir para perguntas. Né? Podem, aqui eu estou deixando que vocês podem fazer a pergunta pelo chat, ou também podem fazer a pergunta abrindo o microfone, não há problema algum, tá? Mas, uma curiosidade, Rogério, o Dom Pedro I também foi maçom? Sim. Sim, o segundo também? Também. O filho, os dois, tá, ok. Né? E hoje em dia, essa estruturação ela é bem grande, ela atende aí basicamente todo o nosso país, certo? E você tem informações sobre, por exemplo, na América do Sul, a mesma extensão que nós temos no Brasil, com as 4.000 e poucas lojas que você comentou que nós temos, os demais países aqui da América do Sul tem uma história semelhante. É curioso isso, que o Brasil teve uma forma um pouquinho mais rápida de avanço disso. Você tem alguma informação sobre outros países aqui da América do Sul? Tá, como eu disse para você, a maçonaria, ela permeia todo, na verdade, ela permeia todo mundo. Então, nós temos hoje, temos maçonaria em Cuba, nós temos maçonaria na Argentina, nós temos maçonaria muito forte no Chile. Então, nós temos, a participação da maçonaria sempre foi pela visão da ótica iluminista, a libertação, né? A ciência em cima contra o dogmatismo. Esse dogmatismo pode ser político, pode ser religioso, né? Então a maçonaria sempre se posicionou a favor das classes minoritárias, então entendendo aquilo que era o correto e sempre se posicionou como opositora em algumas fases, e isso não foi diferente nos Estados Unidos, a liberdade dos Estados Unidos, isso não foi diferente na Inglaterra, isso não foi diferente na França, em nenhum lugar do mundo, né? Então, justamente por esses ideais iluministas estarem dentro da filosofia da maçonaria, faz com que todo mundo que esteja dentro da maçonaria tenha, de certa forma, essa visão libertária, essa visão para o todo, essa visão da democracia, essa visão de um por todos e todos por um, entendeu? Isso é um lema maçônico, né? Apesar de estar associado aí a um filme, né? A um conceito, mas isso é um lema da maçonaria. Então, assim, a minha visão é que sim, os grandes avanços que a humanidade teve, independente do território, né? Ele foi baseado dentro de ideias libertárias, e a maçonaria sempre esteve presente, pode não ter sido a precursora, mas ela sempre encampou, né, como a libertação nos Estados Unidos do negro também, a maçonaria esteve envolvida, e uma série de outras coisas desse ponto de vista. Então, assim, lógico que cada país tem a sua dificuldade diferente, né? Hoje nós temos aí na Venezuela um grande irmão tentando libertar a Venezuela do jugo
desse dogmatismo político, né? Então, assim, existe sim, tem países que estão vivendo o que a gente já viveu nos dias de hoje, e a maçonaria está presente dando seu apoio, né? É que a maçonaria não pega em armas, não, ela é contra esse movimento violento, né? Na verdade, tudo se desenvolve dentro da ideia e dentro do poder, dentro da legalidade, né? Dentro do poder concebido pelo qual nós entendemos. Então, sim, eu acredito que aqui nós temos uma participação muito semelhante, guardadas suas devidas proporções. Perfeito. Tem uma pergunta do Alexandre. Ele pergunta qual a diferença entre a maçonaria e a Ordem de Rosa Cruz? Bom, a maçonaria, existem grandes diferenças, tá? A Rosa Cruz veio muito depois da maçonaria, né? Apesar de usar toda uma alegoria e um conhecimento anterior à maçonaria, que ela vai buscar no berço egípcio, né? Ela vai buscar lá no mito de Osíris, Ísis e Horus, toda a ideologia, a filosofia do iniciado egípcio, ela é mais nova. Ela foi criada por maçons. Então, a maçonaria vem em primeiro lugar. A maçonaria, apesar de ter elementos dentro da sua cultura egípcio, dentro da sua filosofia egípcio, como nós vimos lá, Moisés, que foi criado como um nobre no Egito, porque ele foi criado pela filha de um faraó, e depois foi governante de um povo, que é o povo judeu, ou na época o israelita. Então, houve uma influência dentro do judaísmo, houve uma influência dentro da nossa lenda, né, egípcia. Como vocês podem observar nas fotos, os querubins que estão acima da arca da aliança, que guarda as tábuas da lei, eles têm características, traços egípcios. Isso é pela influência egípcia de Moisés. Porém, não é esse o nosso foco. O nosso foco vem em cima da maçonaria medieval, da construção de abadias, da arte de construir com pedras. Então, são alegorias diferentes, porém, traduzem o mesmo significado, a melhoria do indivíduo, só que usando alegorias diferentes. Então, no caso, Rosa Cruz é mais moderno, é um conceito que usa uma antiguidade do ponto de vista histórico, porém, o objetivo final é o mesmo, é a melhoria do indivíduo. Não importa a alegoria. Eu posso usar diversas alegorias, mas no fundo, hoje nenhum maçom mais constrói nenhuma casa em pedra, né? Então, a grande construção é o próprio maçom. Ele se considera uma pedra, ele considera um elemento, ele se considera uma pedra bruta, que ele busca uma autolapidação, uma transformação, né, uma melhoria como indivíduo, para se tornar uma pessoa melhor para a grande construção que é a sociedade. Então, apesar de termos a alegoria de construir uma grande abadia, um grande castelo, esse castelo, essa abadia é a sociedade. E o maçom se entende ou se enxerga como um construtor social. Então, ele age na sociedade através de moral, de ética e moral, tentando transformar a sociedade para uma grande construção. Então, a Rosa Cruz faz a mesma coisa, porém com uma alegoria diferente, né? Uma outra alegoria, uma outra história, uma outra metodologia, mas em sua essência ela busca a melhoria do indivíduo da mesma forma, utilizando os mistérios egípcios. Não sei se eu expliquei, mas é mais ou menos isso. Ok, muito bom. Tem mais algumas perguntas? O Danilo, ele falou, olha, na sua concepção, qual o significado do G localizado dentro do esquadro, né, e o compasso do símbolo maçônico? Ele disse que fez algumas pesquisas, mas ainda está meio confuso. Então, se você puder falar um pouquinho sobre isso. Sem problema. O G tem diversos significados, tá? Diversos. Aí, um símbolo, só para que as pessoas entendam, né, o que eu estou falando, um símbolo, ele é uma linguagem, primeiro, universal e infinita.
Então, um símbolo ele pode ser interpretado de diversas formas, dependendo da cultura ou do conhecimento que a pessoa tenha. Então, um símbolo, quando ele se apresenta para uma pessoa, existe uma alquimia. Então, parte do ensinamento está no símbolo e parte do ensinamento está interiorizado na própria pessoa. Quando essa alquimia acontece, essa junção do indivíduo com o símbolo, é onde existe uma revelação. Então, cada indivíduo pode se relacionar com o símbolo de formas diferentes. Tá? Então, em linhas gerais, eu estou falando assim, em linhas gerais mesmo, ele representa Deus, God, né? Ou a geometria sagrada. Então, o criador do universo. Quem construiu o universo, sabemos ser uma magnífica construção, onde a própria ciência não consegue explicar. Então, os antigos chamavam isso como a grande geometria sagrada, e esse G, ele representa a geometria, que é o princípio de toda a criação de um homem e do universo. Então, assim, mas em linhas gerais, ele representa God, ele representa Deus. Ok. Mais uma pergunta, como se tornar, como ser um maçom? Então, é uma pergunta também que surgiu aqui. Como ser um maçom? Bom, como ser um maçom? Primeiro tem que ter vontade, né? E segundo tem que ser convidado. A maçonaria, ela é seletiva, né? Então, como nós vimos, a participação hoje da maçonaria é menos de 1% da população mundial. Então, assim, não somos muitos, somos poucos. Então, você tem que ser convidado. Primeiro, precisa mostrar interesse. Então, se você conhecer algum maçom, expresse para ele a sua vontade, o seu desejo de ser. Ele vai avaliar, vai ver se você tem os pré-requisitos, ou seja, as condições necessárias para ser, e vai o indicar, né? Então, assim, esse é o primeiro passo. Primeiro, conhecer um maçom. Segundo passo é saber se realmente é isso que você quer, né? E aí, o terceiro e último passo é ver se os seus ideais estão alinhados com os ideais da ordem, para que não gere um conflito, nem seu com a ordem, nem a ordem com você. Então, tem que saber se a sua forma de ver o mundo, a sua forma de viver, está em sintonia com os preceitos da ordem, para não causar uma ruptura. Como eu disse, a maçonaria tem fundamentos, um deles é a democracia. A maçonaria entende como único e verdadeiro modelo de gestão o democrático, né? Ou seja, modelo do povo para o povo. Então, se você pensa diferente, não dá para você fazer parte de uma associação que tem uma visão ideológica contrária ou contraditória à sua. Então, eu acho que esse é o primeiro passo, saber quais são os princípios, que eu já disse, os princípios da maçonaria são os princípios iluministas, né? E segundo, se esses princípios estão em sintonia comigo. Se estiver, ok, vai em frente. Se não estiver, é melhor parar, porque é fazer parte de uma associação a qual o que é proferido não está em sintonia com o que você pensa, e aí é só gerar conflito. Como eu disse, a maçonaria miseravelmente tem mais de 300 anos de história catalogada, sabemos que na parte lendária temos 3.000 anos de história, e não dá, por causa da sua participação, mudar a ordem, né? Então, assim, por isso que é muito importante, por isso que você tem que ser indicado. Não é uma questão de que você não serve, não é isso. É uma questão de ideologia, né? Tem que fazer parte. Perfeito aí. Alguns comentários, né? Perfeita do Danilo, perfeita explicação, né? No quesito de como fazer a parte. A Ana está dizendo aqui que o pai dela é maçom, assistiu parte da palestra, sua palestra. Muito bem. Para mim ficou claro, né, que a maçonaria é apolítica, ou seja, não tem nenhum viés político, mas o viés realmente, o que está muito forte é esse conceito da liberdade, da democracia, fortemente enraizados desde lá do início, né, contra o controle de alguns, como nós tivemos aí épocas de reis, ou seja, reis sórdidos, né, em relação ao seu povo e tal,
Então ou seja, a tua explicação ficou bem claro, muito bem pontuada. Eu gostei muito, realmente gostei muito. Mais algumas coisas estão sendo colocadas aqui, o Wagner, considerando que o maçom age em prol da sociedade, né? Quais ações o professor Mário poderia aqui, uma provocação para mim, o Wagner, né? Considerando que o maçom age em prol da sociedade, quais ações, né, o professor Mário pode destacar? Eu posso falar de ações pessoais, ações da instituição onde eu sou gestor, Wagner, e também posso falar de alguma coisa que a gente lê, a gente faz esse tipo de situação, né? Eu sou cristão, só para não procurar, eu sou cristão, e eu acredito muito que ninguém se salva fora da caridade. A caridade, ela tem que existir, ela tem que ser de nós mesmos. Então, isso é uma coisa que eu pratico. Isso veio dos meus pais. Então, me importo sim com todos, eu me importo lá dentro da escola politécnica, dentro da nossa instituição, me importo sim com os estudantes, eles me procuram muito, até para conselhos, não só conselhos em relação à disciplina, à matéria, mas sim a conselhos pessoais. Então, eu dou essa liberdade e quero dessa liberdade. Muitos professores me acompanham com isso. Tem um professor que ele não conseguiu estar conosco aqui, o professor Renê, é um professor doutor na área de psicologia, tudo. Ele chega antes para fazer atendimento aos alunos. Então, acredito sim, Wagner, que ações que a gente pode estar comentando sobre a sociedade como um todo, no seu micro-regionalidade dentro da universidade, é isso que a gente pode colocar, e nós, em geral, como papel de cidadão. Não nos calarmos, a gente vê o que nós estamos vivendo hoje, momentos aí tristes da pandemia, e outros momentos também tristes da política, que não se arrasta de um ano para cá, mas isso já vem se arrastando há um certo tempo. Eu acho que nós temos que todos nos pronunciar, não pegar em armas, eu também sou contra isso, como o Rogério bem disse, isso não está dentro, não está no seio da maçonaria, e também não está na minha pessoa. Mas a gente tem sim pronunciar, emitir uma opinião daquilo que você acredita. Se vocês acreditam no que eu estou falando ou não, é outro ponto. Mas eu acredito nisso, então você tem que se pronunciar. Porque eu acho que nós ficarmos calados é a pior coisa, assim. Quando ficaram calados, você está aceitando tudo que está aí. Ou seja bom ou seja ruim, você está aceitando. Então, temos que nos pronunciar. Não pegar em armas esse tipo de coisa, também eu sou contra, mas nos pronunciar principalmente no voto. Eu sei que é complicado, eles vão falar, mas eu voto consciente, mas tem um jeito que vota por um par de chinelo, ainda é assim. Mas as coisas vão mudando, ou seja, com educação. Eu também não conhecia aquilo que o Rogério comentou sobre as bibliotecas, as primeiras bibliotecas iniciativas, dos maçons, eu não desconhecia isso, né, mas interessante, hoje, tudo bem, existem as bibliotecas públicas na universidade e tal, mas lá no início, realmente, começou, né, essa história. Então, foi muito bem pontuado aí pelo Rogério, tá? Bom, mais alguma questão, pessoal? O que eu comentei, pode colocar, eu estou dando uma lida lá no chat, eu não sei se passei alguma coisa, mas podem colocar, ou abrir o microfone também, falei que está aberto, pode colocar. Eu vi que tem bastante convidados, nós temos alguns convidados. Posso perguntar, tá? Fora, pode perguntar? Ok, quem está, vamos lá, quem está falando é o Roberto, é isso? Roberto Gonzalez, obrigado. Ok, claro, Roberto, pode falar. Caro Rogério Pascoal, eu achei brilhante a sua fala, como sempre, mas eu gostaria, não era objeto de falar aqui hoje, mas eu acho que o Simão pudesse falar um pouquinho sobre a família do maçom nesse processo histórico. A família do maçom, já que ele tinha que viajar, tá? A importância da família do maçom nesse processo. Se o Simão pudesse falar um pouquinho. Posso sim. Bom, vou começar de trás para frente. A gente sabe que todo grande homem começa de uma grande mulher, ou seja, essa concepção de lar, de porto seguro, ela é fundamental, né? Então, assim, nos dias de hoje, a maçonaria preza pela instituição da família, né? Então, a família é o primeiro
dos pilares, o primeiro dos alicerces da fraternidade. Tanto isso é fato que nós temos ordens colaterais para toda a família. Então, nós temos as ordens colaterais para as mulheres, as estrelas do Oriente, como nós temos ordens colaterais para os filhos e filhas de maçom. Então, nós temos aí uma sumidade, desde a criança pequena, que começa lá como Lawton, até chegar um Demolay, né, ou ser um maçom universitário, alguma coisa do gênero, até as meninas, que nós temos as filhas de Jó, e as Rainbows, que é as garotas do arco-íris. Então, existe todo um suporte para a família do maçom, né? Então, não é só o maçom que tem a oportunidade de evoluir, ou de conhecer, ou de estudar, né? Então, tanto a parte feminina, ela tem essa participação. Outro aspecto importante nos dias de hoje é que a mulher sempre esteve e está ligada à própria filantropia. Então, a ação social feita pelos maçons, ela é encabeçada, ela é organizada, ela é administrada pelas mulheres. Então, o aspecto da filantropia, né, a ajuda através de hospitais, de creches, de orfanatos, todo esse conceito filantrópico, ela é, em linhas gerais, não estou dizendo que ela é uma regra, mas, em linhas gerais, ela é encabeçada pelas mulheres. É lógico que com o sustento, com o aporte financeiro dos homens, né, das lojas, mas ela é encabeçada, administrada e gerenciada pelas mulheres. Então, como eu disse, a família tem um papel muito importante dentro desse contexto. E isso não era muito diferente no período medieval, né? Nós sabemos que, naquele período, os acidentes de trabalho eram coisas comuns, né? Então, a média de idade da população na Idade Média se morria muito jovem, principalmente aqueles que construíam grandes abadias, como no caso os maçons, os pedreiros, que trabalhavam com blocos de pedra e com um trabalho realmente todo braçal. Então, era muito, muito comum o acidente de trabalho naquela época. E como naquela época o maçom ele precisava produzir para ganhar, né? Então, assim, apesar de ter uma classe, um primeiro sindicato que organizava tudo isso, a gente também entende que a maçonaria é meritocrática, desde o seu período lendário até os dias de hoje. Então, é meritocrática. Então, aquele que não podia produzir, ou aquele que produzia muito pouco, ganhava muito pouco. Então, existia toda uma assessoria de ajuda mútua aos filhos órfãos, né, aos acidentados e às viúvas nesse processo medieval. Então, algo que nós praticamos hoje da filantropia, ou desse esteio, desse auxílio, nada mais é do que um resgate dos nossos antecessores. Então, isso sempre esteve muito intrínseco, sempre esteve muito enraizado dentro da cultura maçônica. É lógico que naquela época era uma necessidade, né, porque não existia aspectos de aposentadoria, esse tipo de coisa, então uma pessoa que ficava inválida, ela, apesar de não poder produzir, ela tinha que comer. Então, existia, né, um sistema de ajuda mútuo dentro dessas guildas, dentro dessas corporações. E isso trazemos até os dias de hoje, onde a maior parte do trabalho maçônico é feito em prol da própria humanidade, como nós temos o Hospital da Córnea, o Hospital do Câncer em Barretos, uma série de hospitais que são custeados e são mantidos pela maçonaria, né, onde oferece um serviço à população de altíssimo nível, sem custos. Né? Então, basicamente é isso. Eu não sei se eu expliquei, mas a ideia é que, assim, sim, sempre esteve, sempre estará ligado de forma muito próxima à família, porque a maçonaria entende que o sucesso do maçom ele só se dá através
desse porto seguro que nós chamamos de família. Muito obrigado, irmão Rogério Pascoal. Foi sensacional. E como é pública a palestra, acho muito importante todos conhecerem esse papel da família também. Foi sensacional. Obrigado. Parabéns, irmão Rogério Pascoal. Obrigado a você. Foi muito boa a intervenção. Acho que foi uma pergunta bacana, eu também curti aí a resposta aí. Mais uma perguntinha? Temos mais espaço para mais algumas perguntas, Rogério? Tenho, fica à vontade. Beleza. A ideia é tirar dúvida. A Sara, ela só fez uma posição aqui, né, mas acho que ela soube, ela falou que a Estrela do Oriente é para a mulher, né, achei que era as acácias, ela comentou isso, né, mas você acabou comentando e falando isso nessa posição. E o Wagner, diz aqui que ele é advogado, ele é professor. Existe alguma fonte segura para sabermos um pouco mais sobre maçonaria? Porque a gente sabe com essa história de fake news, o site, será que tem algum local que a gente pode, que nós podemos nos apoiar para entender um pouquinho mais? Fontes seguras, né? Não balelas aí que a gente vê muito na internet, mas fontes seguras. Talvez um site, algum local aí. Bom, primeiro, internet não é o melhor lugar para a gente pesquisar, até porque a internet é público e cada um entra e escreve aquilo que quer e da forma que quer ou do jeito que interpreta. E às vezes não está sendo interpretado de uma forma correta. O que eu aconselho é que hoje nós temos a Maçonaria Mãe do Mundo, que é a grande loja unida da Inglaterra, em Londres, que é fundada em 1717, dentro do seu portal, dentro da sua página oficial, ela tem artigos, ela tem uma série de coisas. Ela mesma, a própria grande loja unida da Inglaterra, mantém uma universidade maçônica chamada os Quatro Mártires Coroados, a Quarto Coronati, que, na verdade, é um berço de estudo maçônico, onde muitos artigos são publicados. Então, essa fonte é muito segura. Livros de autores que você veja lá na sinopse, ou até na apresentação do escritor, que ele realmente é maçom. Porque falar de maçonaria, quem é maçom, já é difícil. Falar de maçonaria, quem não é maçom, na minha opinião, é utopia, é quase um assassinato, né? Querer falar de algo que você não conhece ou não vivencia. Então, eu acho que existem muitos livros no Brasil, traduzidos, né, de autores internacionais que são maçons, que trazem uma visão muito, muito real, muito realista, e existem os sites oficiais. Por exemplo, no Brasil, você vai ter o site das grandes lojas do estado de São Paulo, você vai ter o site do Grande Oriente do Brasil, você vai ter o site do Grande Oriente de São Paulo, você vai ter o site do Grande Oriente Paulista, que são as grandes corporações, as grandes instituições maçônicas instituídas no Brasil. E dentro do site deles, você vai ter lá uma página, uma parte, onde conta a história, onde vai colocar personalidades, histórias da maçonaria no Brasil, então coisas desse tipo. Então, assim, eu acho que existe muita literatura sobre a maçonaria no mundo. O grande problema é saber qual é a boa e qual é a ruim. Na minha opinião, a fonte é o importante. O site que eu estou pegando é um site de uma instituição maçônica? Ok. É um site de alguém que não é maçom? Não é ok. Um livro, ele é de uma pessoa que é maçom? Ok. O livro é de uma pessoa que está interpretando? Não é ok. Então, eu acho que a fonte é mais importante. Então, assim, saber onde pesquisar, eu resumiria em sites oficiais e livros de personalidades, de escritores que são maçons. Perfeito. Perfeito, Rogério. Acho que explicou. Porque, certamente, como você disse, tem muita coisa publicada. Então, a internet ela é pública, você vai lá, abre um blog lá e fala o que você bem entender. Agora, certamente, se você procurar uma localização, um site, né, digital de uma loja maçônica, Isso. sem problema algum, ali vai estar o que realmente é a essência
da maçonaria. Então, não vai ter nada publicado em desacordo com os princípios que vocês têm. Perfeito? O grande problema hoje, o grande problema na minha visão, Longato, é que muita gente não sabe o que é verdade e o que é mentira. Porém, muita verdade é dita. Só que as pessoas com pseudo teoria conspiratória acreditam que não é verdade. Então, assim, se eu pudesse resumir, eu resumiria dizendo o seguinte: o grande segredo da maçonaria é que não existe segredo. Então, assim, muita gente fica fantasiando algo que, na verdade, nunca existiu. Então, assim, você acreditar que a maçonaria é composta de um segredo, isso, para a mente moderna, para a mente inteligente, isso é irracional, né? Uma instituição que existe há mais de 300 anos, se tivesse alguma mentira, alguma coisa, já teria vindo a público, porque existem poderosos muito mais fortes no seio político que nada escapa, né? Tudo vira notícia hoje com o advento da globalização. Então, o que eu poderia dizer é que o grande segredo é que não existe segredo. Então, essa é a grande verdade. Agora, como muita gente acredita que existe um segredo, tudo aquilo que é passado como verdade, ele ignora, achando que não é verdade. E aí você fica num ciclo vicioso, sem saber o que é real do que é imaginário. Então, assim, a maçonaria não existe segredo. O segredo se resume a sinais, toques e palavras que dão ao iniciado, no caso ao maçom, qualidade do seu grau, da sua posição adquirida dentro da ordem. E isso é irrelevante dentro de toda a filosofia maçônica, onde é pública, é divulgada. Existem diversos autores. Nós temos no Brasil Castellani, Risardo de Camina, Nicola Aslan, uma série de autores que escrevem sobre maçonaria com muita propriedade, com fundamentos da maçonaria, e que muita gente acha e fica acreditando numa mentira que não existe, né? E deixam de perceber a beleza ou a grandiosidade da maçonaria que está acontecendo a todo dia, toda hora, todo momento, em todo lugar, entendeu? E é pública, isso que é o pior. Ok. Tem mais uma perguntinha aqui. O que geralmente é discutido na maçonaria? Então, existem reuniões, né? Como você comentou, vocês se reúnem. E tem uma outra pergunta sobre o que é o maçom que está dormente, né? Ele inicia, mas por algum motivo ele tem que se distanciar, talvez, dos encontros, né? Então, são duas perguntas aí. O que é geralmente discutido e o que é o termo, né, maçom dormente, se é isso mesmo, acho que eu falei. Então, são duas perguntas. Primeiro, a palavra discute não é muito apropriada. Na verdade, a gente não discute nada. O que acontece a maçonaria, ela tem uma liturgia, como você vai numa missa, a missa tem uma liturgia. Então, você chega lá, o padre tem um cerimonial. Então, ela tem uma liturgia, ela tem começo, meio e fim. A maçonaria é a mesma coisa, ela tem uma liturgia, ela tem começo, meio e fim. Qual é o propósito dessa liturgia? Trazer conhecimento, revelação. Então, qual é a liturgia da maçonaria? É a história da humanidade, entender os acontecimentos da humanidade. Qual é o livro de cabeceira do maçom? É o livro sagrado, é a Bíblia. Então, não existe nenhuma loja maçônica que seja composta sem o livro sagrado, sem o livro da lei, né? Então, que é a Bíblia. Então, ou a Bíblia, a Torá, ou qualquer livro sagrado. Por quê? Porque é em cima disso que se estuda. Se estuda do ponto de vista filosófico. Então, se estuda sobre Aristóteles, Platão, por exemplo, os mistérios de Eleusis, os mistérios egípcios. Então, se estuda a antiguidade para entender o presente e desenhar um futuro melhor. Então, a gente tenta estudar a história da humanidade para saber onde a humanidade errou, onde nós erramos, para fazer esse presente hoje melhor, ou seja, a mudança do indivíduo, né, para promover uma sociedade num futuro melhor do que a que nós já tivemos no passado. Então, a gente tenta aprender com o erro dos outros para melhorar o nosso eu hoje. Então, os debates, né, o que pode se existir são debates filosóficos.
Então, o que se debate, o que se discute é filosofia. Filosofia sobre por que eu existo, né? Quem é o grande arquiteto do universo, quem é a grande divindade, qual é o meu propósito na Terra, por que eu estou aqui, né? Então, essas são as discussões filosóficas. Desde o começo lá de Sócrates até os dias de hoje, essa pergunta acompanha toda a humanidade. Quem eu sou, para onde eu vou, da onde eu vim. Então, são esses os temas que são discutidos do aspecto filosófico, usando referências, como eu disse, Platão, Sócrates, Pitágoras, e uma série de personalidades, Albert Einstein, e uma série de personalidades que contribuíram para uma melhoria do mundo, né? Cada um dentro da sua esfera, dentro do seu propósito, né? Mas é essa a nossa abordagem. Então, entender o passado, melhorar o presente para garantir um futuro melhor a nós e a nossa geração, a humanidade, né? Então, quando eu investigo no passado, eu entendo do aspecto filosófico, e é isso que nós discutimos, essa filosofia do ponto de vista da humanidade. Então, existem linhas favoráveis a uma determinada ideologia, existem linhas desfavoráveis a essa mesma ideologia. Então, são essas as correntes filosóficas que existem dentro dos templos. Então, o templo é um local onde os maçons vão para a melhoria como indivíduo. E como uma pessoa vai para uma faculdade para adquirir conhecimento novo, onde os mestres, os professores passam um conteúdo acadêmico, a maçonaria, existem os mestres que passam esse conteúdo filosófico aos que lá chegam. Então, existe uma hierarquia instituída como aprendiz companheiro até chegar ao mestrado, né, onde esse ensinamento é passado e discutido, né, e internalizado. Então, é exatamente isso que nós discutimos, a filosofia da humanidade. Ok, tem mais uma questão, mais duas perguntas, vou tentar resumir. O Flávio e o Vitor. Então, o Vitor está comentando sobre, você falou bastante em graus na maçonaria, então, grau número tal. Então, a pergunta fala assim, o que diz respeito aos níveis, graus, né, dos membros, e juntando com a do Flávio, o maçom tem alguma agenda que deve seguir, né, depois que entra para ela. Então, a agenda do maçom, essa questão dos graus e como se evolui dentro disso, né, como que ocorre essa evolução, ok? Ok, vamos lá. Primeiro, existe uma agenda, sim. Toda loja, quando você faz parte de uma associação, essa associação tem regras, né? E, particularmente, ela tem lá um estatuto. Então, a maçonaria não é diferente. Quando você adere a uma loja, essa loja tem lá uma agenda de trabalho. Então, a maioria das lojas, elas se reúnem uma vez por semana, no horário sempre entre as 8 e as 22 horas, onde você tem um compromisso de ir para a sua loja para estudar, né? Aí ou estudar ou ensinar, vai depender do estágio que você se encontra, ou você é aluno ou você é professor, né? Então, mas o professor também aprende com o aluno, e o aluno também ensina ao professor. Então, existe uma simbiose em todo esse processo, né? Porque todo ser humano ele é dotado de experiências, de vivências, de histórias, né? De personagens, de personalidades que contribuem para essa filosofia sobre a vida humana, né? Então, isso é importante a gente destacar. Existe aí uma troca de conhecimento, tá? Um aprendiz tanto aprende quanto também ensina. Então, existe sim uma agenda. Na maioria, existem lojas semanais, lojas quinzenais e lojas mensais. Então, existem grupos que se reúnem toda semana, existem grupos que se reúnem uma vez a cada 15 dias, existem grupos que se reúnem uma vez por mês, ok? Então, existe uma agenda. Essa agenda, ela é pautada em cima de uma grade de conhecimento, de estudo,
como você tem numa universidade, cada professor tem a sua cadeira, dentro da sua cadeira ele tem um cronograma de estudo que começa com a introdução à matéria, chegando a uma prova final. E nós também temos da mesma forma. Começa com a introdução à maçonaria e vai até chegar a um estado final. O grande problema, o grande diferencial entre tudo isso é que a maçonaria não é paga, ela é gratuita e ela não é obrigatória. Então, existem pessoas que evoluem porque querem evoluir, e existem pessoas que não evoluem porque não querem evoluir. Não existe nenhuma obrigatoriedade de você estudar. Ninguém é obrigado a prestar um exame. Não existe desse ponto de vista, exame não existe. Então, ele é meritocrático, né? Então, quanto mais sede pelo conhecimento você tem, mais você se dedica àquele conhecimento e mais automaticamente você se favorece desse conhecimento. E essa agenda, apesar de ter uma agenda instrutiva, ela também tem uma agenda filantrópica, como eu disse, a participação da maçonaria na sociedade é muito grande. A maçonaria, por ser discreta, ela não divulga o que faz, mas ela faz e muito. Então, semanalmente, nós temos uma agenda de levar cestas básicas à instituição A, B, C ou D, de levar material de higiene em lugar A, B, C ou D, de fazer uma quermesse em prol de uma instituição que está passando por uma dificuldade. Então, sim, nós temos uma agenda acadêmica e temos também uma agenda social, onde o objetivo final é a filantropia, como eu disse, encabeçada pelas cunhadas, que vão dar destino a essa importância arrecadada pelos maçons ou pelas lojas. Então, existe algo muito bem organizado, onde você, sendo membro e fazendo parte dessa associação, você tem deveres, tem direitos, mas também tem deveres com ela. Então, tudo isso é muito claro, fica muito específico, não que você seja obrigado a ir, mas é de bom tom que se você dê uma festa na tua casa, que você esteja presente. A mesma coisa, se a sua loja faz uma festa ou dá um importante atividade, um evento cultural, é importante que você esteja presente. Então, sim, existe uma agenda. Né? Outra coisa é a questão dos graus. Como eu disse, existem centenas, existem mais de 200 graus catalogados na maçonaria mundial. Dentro desses 200, um é o rito escocês antigo e aceito, que é composto de 33 graus. Existem ritos que são compostos de 99 graus, existem ritos que são compostos de 3 graus, existem ritos que são compostos de 6 graus, existem ritos que são compostos de 13 graus, e aí vai depender de cada rito. Cada rito tem uma particularidade, né? Tem uma especialidade, um objetivo, que está distribuído esse conhecimento nessa grade de graus. Então, o conhecimento ele é progressivo, ele é acumulativo, e no caso do rito escocês antigo, todo o conhecimento do rito está dividido em 33 etapas. A cada etapa que você conclui, você adquire um certo conhecimento, mas não que você seja obrigado a fazer, você faz se quer, né? Se você tem interesse, é a mesma coisa aquele que se forma e quer fazer uma pós-graduação. Ele é obrigado a fazer? Não, ele não é, ele faz se ele quer, se ele tem interesse, se ele quer conhecer mais sobre o assunto. Então, a maçonaria também não é diferente. Você é obrigado, só que qual é a grande vantagem de tudo isso? Todo esse ensinamento maçônico, ele é gratuito. Ele não existe nenhum tipo de cobrança, não pagamos absolutamente nada por discutir filosofia, por aprender filosofia, por estudar filosofia. Como eu sempre brinco, a maçonaria é um grande divã, é um grande psicólogo gratuito. Né? Então, onde a gente vai, tem a oportunidade de ir, aprender, estudar, confessar as nossas angústias, as nossas dificuldades, tendo sempre irmãos que estão dispostos a nos ouvir, a nos apoiar, a nos ajudar, sem qualquer tipo de custo. Perfeito. Algumas considerações foram feitas, o Marcelo, né, dizendo aqui que a maçonaria realmente é uma escola de aperfeiçoamento interno, espiritual, tanto dos ensinamentos, né, são universais e ligados às tradições antigas, ok? E o Marcos Dornelles, comentando também sobre a
explicação justa e perfeita aí de tudo isso daí, ok? Bom, bastante perguntas, Rogério, acho que foi bacana. Eu particularmente adorei, amei muito, muito bacana, tá certo? O Luiz Carlos Fontanelli também aqui, beleza, tá comentando, agradecendo. Bom, pessoal, eu só tenho que agradecer, né, ao Rogério, a todos vocês aí pelas suas perguntas, porque é lógico, o Rogério fez aquela explanação inicial, dando um ok sobre a história, tudo bonitinho, tá certo? E aí, o pessoal, com as suas perguntas, engrandeceu essa palestra, porque, sem dúvida, as perguntas foram esclarecidas, muito bem pontuadas, né? Muito bem, professor Rogério, Que é isso. muito bem, isso é coisa de professor, né? Bem explicadinho, perfeito, tá ótimo. Então, pessoal, o que eu posso estar, bom, agradecendo novamente a todos aqui, ao Rogério, e o pessoal se pronunciando aí, o Danilo, né, dando os parabéns, dizendo aí, ó, mais incitantes que já participei, o Danilo comentando, olha só que bacana. Então, ok, então é isso, alguma palavra final, assim eu paro a gravação e a gente para por aqui e vamos talvez pensar em outra, hein, Rogério? Vamos pensar em uma outra aí, continuando isso daqui, porque que nem que você comentou, como que eu posso falar de uma coisa milenar, ou nos últimos 300 anos, que é alguma coisa mais específica, onde nós temos registros, como nós podemos falar uma palestra de 1 hora? Então tem muita coisa. Então, já fica convidado aqui para um próximo evento aqui com o pessoal da Politécnica, e a gente também convida outros cursos que nós temos aqui, pessoal da medicina também, e alguns outros cursos que nós temos aqui na universidade, ok? Então, Ok. se quiser colocar as palavras finais, Rogério? Não, eu queria só dizer, os irmãos, que realmente, as pessoas que tiverem interesse, nós temos uma página no Facebook que chama Freemason Gallery, na verdade é Freemason, né, maçons livres, galeria de maçons livres em inglês. Então é só entrar lá, faz lá o seu comentário, faz lá o seu questionamento, pergunta se tem interesse de ser maçom, manifesta lá sua vontade, a gente sempre entra em contato, encaminha para alguma loja próxima da sua região. O objetivo aqui, na verdade, é tirar esse mito, né, essa inverdade, né, que muitos acreditam que a maçonaria come criança, né, em umas coisas estapafúrdias, né, como eu sempre disse, fiz questão de colocar, a maçonaria ela é baseada em cima das tábuas da lei, do primeiro movimento acontecido com Moisés, e essa tradição vem até os dias de hoje, não existe loja maçônica sem o livro da lei, né? Toda a maçonaria é baseada em cima de um código de moralidade, que é o código de moralidade mosaico, que vem de Moisés, né? Então, que é os 10 mandamentos, né? Ou as 7 leis noéticas, no caso, as 7 leis de Noa, né? Então, para quem também quiser conhecer um pouco mais, existe aí a parte de Noa, que todos nós, depois, pós-dilúvio, somos filhos noéticos, ou seja, somos uma raça que veio de Noé, né, com a destruição da humanidade através das águas, do dilúvio. Enfim, a ideia é tirar esse mito, passar um pouco de verdade em cima de muitas mentiras que são ditas, para despertar esse desejo de querer saber um pouco mais. E os irmãos, as pessoas que tiverem interesse de saber, já é só nos seguir lá no Facebook, e a gente tem o maior prazer em atendê-los. Agradeço aí a oportunidade de ser útil, né, de poder passar um pouco do conhecimento adquirido ao longo desses 20 anos de maçonaria. A minha ideia, na verdade, nunca foi desrespeitar ninguém, mas sim trazer uma ideia dentro da verdade, né, fora de mitos, fora de lendas, crendices ou especulações. Então, a ideia é essa, falar a verdade, falar algo concreto, e dizer para as pessoas que têm interesse que vale muito a pena, sim. Ok, então, tá ok, então. Bom, pessoal, eu acho que é isso,
agradeço mais uma vez a participação de todos, a participação do Rogério. Depois a gente conversa aí sobre a gravação, eu encaminho para você, Tá bom. Rogério, tá bom? E me despeço a todos aqui, agradecendo, um bom fim de semana a todos, se cuidem e vamos em frente, né? Vamos vencer todos esses desafios que estão sendo colocados para nós aí dia a dia, tá certo, pessoal? Ok, tchau, tchau. Então, um abraço a todos aí e um bom fim de semana, ok? Obrigado. Até logo, tá bom. Tchau, tchau. Abraço a todos, bom final de semana. Irmão Rogério, obrigado por aceitar esse convite. Falei, mano, boa palestra, hein? Parabéns. Parabéns, Rogério.